Graça e paz, querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente nesse canal Movidos por Missões. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e nós estamos trabalhando uma série sobre o livro histórico de Ruth. E eu convido a você, depois dessa mensagem, dar o seu like, compartilhar, comentar, fazendo assim com que a palavra de Deus seja bênção os quatro cantos dessa terra. Eu convido você, meu querido irmão, a abrir a sua Bíblia no livro histórico de Ruth, no capítulo 2, versículos 2 e 3. Vamos ler a santa e poderosa palavra. Diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Antes de pregar, vamos ter uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, nós te louvamos por esta hora. Por estarmos, Senhor, meditando nas tuas santas e poderosas Escrituras. Que essa palavra traga conforto, que essa palavra traga paz, que essa palavra traga direcionamento, que essa palavra produza vida nos corações dilacerados e quebrantados. Obrigado, Senhor, eu invoco a presença do Teu Espírito Santo para quebrar todo o jugo opressor nas nossas vidas. No precioso nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Nós estávamos trabalhando na primeira mensagem falando que as tragédias não são o ponto final. As tragédias não inviabilizam os propósitos soberanos de Deus, mas elas nos fazem a pensar em uma clássica pergunta: aonde está Deus? No meio das tragédias, no meio das perdas, no meio do sofrimento. Isso nós trabalhamos na nossa primeira mensagem, que o título foi esse: aonde está Deus? E agora nós trabalharemos a segunda mensagem desta série de 4 mensagens, Vejo a Mão de Deus. Antes mesmo de entrar nessa mensagem, eu gostaria de trabalhar ou de ressaltar 4 aspectos ainda dentro da mensagem anterior. O primeiro deles é: fugir jamais será a melhor escolha. Se você tem um problema no casamento, se você tem um problema na família, se você tem um problema na sociedade, se você tem um problema no seu trabalho, se você tem um problema na sua saúde, de onde ele vem, problemas surgem e nós devemos enfrentá-los. Mas, pastor, como nós devemos enfrentar esses problemas? Esperando uma solução em Deus. Buscando a Ele, buscando a sua palavra, deixando Ele lhe aconselhar. Por isso que o salmista diz, no Salmo 40, versículo de número 1, esperei, olha, esperei o quê? Uma orientação, uma direção, esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, meu querido irmão, fugir jamais será a melhor escolha. Em meio à fome, em meio à angústia, Elimeleque poderia ter ficado e ter confiado em Deus. Quantas pessoas estavam ali em Israel, irmãos?
Quantos não decidiram ficar? Mas ele partiu com a sua família e, ao partir para a terra de Moabe, lá ele encontrou o seu túmulo e, posteriormente, também o túmulo de seus 2 filhos. Enfrente o problema, confiando em Deus. Segundo consideração que eu gostaria de fazer é que eles haviam perdido o pão, mas eles não haviam perdido o doador do pão. O doador do pão é aquele que faz o maná cair do céu, que faz milagres, que faz as coisas aparecerem absolutamente do nada, porque dele vem o querer e o realizar. E ele também é capaz de multiplicar uma merenda de uma criança em vários pães, em vários peixes. Ele é o doador do pão. Ele é o doador da fartura. Portanto, há um momento que devemos buscar a Deus. É o momento onde estamos em escassez. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Terceira consideração que eu gostaria de falar ou comentar com você é que Deus deve receber a nossa confiança em todos os momentos. Não é só no momento de alegria, não é só no momento de bênção, não é só no momento de regozijo, não é só no momento onde estamos com dinheiro no bolso, não é só no momento quando estamos bem, com saúde, mas nos infortúnios da vida, Deus quer receber e deve receber a nossa confiança. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, autor do livro de Provérbios, diz, em Provérbios capítulo 24, versículo 10, se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Não é que não vejamos o problema, não é que não o sintamos, nós não somos hipócritas, mas é o que fazemos em meio a este problema. Por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você é forte, meu irmão, em Deus, portanto se coloque de pé, portanto, meu irmão, dê a Deus, deixe Ele receber a tua confiança. Creia na soberania dEle, que Ele sabe o que faz, que Ele sabe como faz, que Ele sabe do jeito que faz, que Ele sabe o que tem que tirar, que Ele sabe o que tem que colocar. Coloque a tua confiança no Senhor, que fez o céu e a terra. Ele sabe como cuidar de você, Ele sabe como cuidar da sua escassez, Ele sabe como cuidar do seu dia mau, Ele sabe como cuidar dos seus inimigos, dos seus adversários. Lembra do Salmo de Davi, quando ele dizia, como cresceram os meus inimigos, como cresceram os meus adversários, são tantos que se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus, mas sabe o que Davi disse? Mas tu, Senhor, é o meu escudo, aleluia, a minha glória e a minha força para vencer, confiar em Deus. E a quarta consideração é que os planos dos homens fora da vontade de Deus serão frustrados. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Ele deveria ter ficado com a família dele, esperado a provisão de Deus, esperado Deus se lembrar do seu povo, mas ele preferiu partir. Foi o seu plano. E aí, esse plano foi frustrado. Novamente, Salomão, em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parece bom. Foi bom pegar toda a sua família, viajar para uma terra e, chegando lá, ele encontrou a destruição. Então, há caminhos que aos homens parecem bom, mas o fim deles é a morte.
e eles encontraram literalmente a morte. Aquele homem cujo significado significava o Senhor é o Rei, preferiu sair da terra de Israel para tentar buscar auxílio em quem não lhe poderia dar auxílio. E os infortúnios vieram para aquela família, e nós já trabalhamos isso na primeira mensagem, no momento que as noras, né, decidem ali, uma fica e uma vai embora. Então a volta foi uma volta difícil. Mas antes mesmo de Noemi voltar, eu gostaria de chamá-lo a atenção de um aspecto no versículo 6 do capítulo 1. Diz que Noemi ouviu falar que Deus se lembrava do seu povo. Meu querido irmão, a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você esteja aí desanimado, quem sabe aí você esteja desestruturado, quem sabe aí você esteja com um problema que você não sabe como resolver o problema. Ouça a palavra de Deus e receba fé no seu coração. Os fracassos, os infortúnios da vida jamais serão maiores do que os propósitos soberanos de Deus. E há um propósito na tua vida. Deus está montando um mosaico ainda. Há muitas páginas da história a serem escritas. E Noemi ouviu falar que o Deus Todo-Poderoso havia se lembrado de Israel. E aí sim, ela decide voltar e Ruth faz aquela confissão poderosa e brilhante de amor. Até onde nós sabemos, não houve quem convidasse as viajantes fatigadas para casa, ou qualquer casa, ou um amigo que convidasse: entre aqui, Ruth, entre aqui, Noemi. Não, muito pelo contrário. Olha lá, Noemi! Não é ela! Se abismaram com o estado em que ela estava, porque com certeza já tinham ouvido falar que seu marido morrera, que seus 2 filhos morreram, e seu estado era de completa miserabilidade. E nessa hora, meu irmão, não faltam são aqueles que não têm o que falar, e quando falam não sabem o que falar, ou não medem o que falam, porque não agem com misericórdia. Cuidado com isso, porque um dia talvez você precisará de misericórdia, e o Deus de misericórdia não estenderá os seus braços de misericórdia, por causa da sua língua, por causa da maneira que você fala. Veja que provavelmente alguém ali disse assim: tá vendo? Se ela ficasse em casa, nada disso teria acontecido com ela. Plantou? Plantou, agora vai colher. E essa mulher moabita aí que ela trouxe, será que não é um fardo maior para ela? Não sabe nem o que faz, tá vendo? Já perdeu o marido, já perdeu o filho, ainda traz uma idólatra para cá. São as pessoas que muito falam e não sabem ser como Barnabé, encorajadores. Meu irmão, seja um encorajador. Não seja aquele que rouba a coragem das pessoas. Seja utilizado como ferramenta de edificação e não de destruição. Agora, uma reflexão poderosa para abrilhantar esta pregação. Podemos dizer que com convicção, com plena convicção, que nem Ruth, nem Noemi sequer passaram pela mente delas que algum dia uma outra mulher chamada Maria também estaria ali em Belém. Aleluia! Também estaria ali em Belém.
acharia um lugar para repousar, igualzinho a elas não acharam. Não obstante de naquela noite ela fosse dar a luz ao Cristo, ao Deus encarnado. Só os animais estavam dispostos a compartilhar o espaço deles com Maria, providenciando a manjedoura na qual o menino Jesus pudesse reclinar a sua cabeça. E muito mais, que seriam descendentes delas. O Senhor Jesus era descendente de Ruth e de Noemi. Agora elas haviam chegado lá, irmãos, em Belém, e se começa um novo capítulo na história dessas duas viúvas alquebradas, abatidas, dilaceradas, sem provisão, sem direção, mas apenas uma palavra. Noemi ouviu dizer que Deus havia se lembrado do seu povo. E lá elas chegaram justamente na época em que o povo de Belém fazia a colheita da cevada. As conversas com Noemi e as suas noras, Ruth e Orfa, lá em Moabe, certamente eram conversas espirituais também. E eu vou te mostrar por que eram, porque isso se comprova na palavra. Então ela lhe ensinava a lei do Senhor, que é perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, que é mais desejável do que o ouro depurado, que é mais doce do que o mel, que é mais doce do que o destilado dos favos. Ela ensinava isso para elas, e lá estava a lei. E o que é que diz a lei da colheita? Ela diz em Levítico, capítulo 19, versículo 9, que é um livro de lei, é assim: quando também cegares a messe da tua terra, o teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. O último livro de lei da Bíblia, Deuteronômio, chamado de recapitulação, diz em Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 19, diz assim: quando no teu campo cegares a messes, e nele esqueceres um feixe de espiga, não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe e toda a obra das tuas mãos. Estavam aqui exatamente no momento da colheita, sem ter o que comer, e olha o que diz a palavra de Ruth aqui no capítulo de número 2, versículo 2. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo apanhar espigas. Por que ela falou isso? Porque Noemi havia falado da lei. E ela se colocou à disposição. Deixa-me ir no campo. Você não me falou da lei? Deixa eu ir lá respigar. Eu quero ir lá. Nós vamos sair dessa obscuridade, nós vamos sair desta pobreza. Eu vim de lá, eu abandonei a minha família, eu abandonei o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. E se você falou que Ele é o Deus da provisão, não importa como vai começar, não importa se os primeiros dias serão difíceis, o que importa é que eu estou com o coração disponível. Tenha um coração disponível, meu irmão. Talvez o começo não seja fácil, seja humilhante. Sabe por quê? Porque Ruth estava disposta a ir ao campo. Mas primeiro, o privilégio de respigar.
campo tinha que consentir. Havia lei, sim, que permitia, mas dependia da vontade do proprietário. Ele tinha que autorizar. E segundo, respigar era uma tarefa humilhante. É como você chegar assim no final da feira e catar aquilo que sobra da feira. Aquilo que ninguém quer mais. Aquilo que é para jogar no lixo. Mas havia uma mulher com um coração disponível. Havia uma mulher dizendo: essa história vai mudar. A tua história vai mudar. Você vai se levantar, você vai se reerguer. O começo pode ser difícil, pode ser humilhante, pode ser dilacerante, você pode se sentir humilhado. E aí, meus irmãos, não há nada mais poderoso do que a própria palavra de Deus em si. Eu lembro de Zorobabel, que era um homem que estava ali com o desejo de reconstruir um templo que estava dilacerado. O povo estava abatido. O povo estava cansado. O povo estava sem ânimo, sem força. Talvez você esteja exatamente assim. Esgotado, cansado, sem ânimo, sem força. E você começou um pouquinho, e esse pouquinho é humilhante. E aí Zacarias vem como um Barnabé, como um encorajador. Ele diz a Zorobabel assim: Zorobabel, atenta! Zacarias capítulo 4, versículo 10. Ele disse: não despreze o começo das coisas humildes. Não despreze. Uma outra versão diz: não despreze os pequenos começos. Ela estava respigando, sendo humilhada. Mas havia ainda uma história a ser escrita. Está se sentindo humilhado, meu irmão? Recomeçar está difícil. Não despreze o começo das pequenas coisas. Nada começa grande, tudo tem um pequeno começo. Uma igreja, às vezes, não começa grande. Ela nasce em uma pequena garagem, até virar uma igreja grande. Quem montou muitas vezes um salão de beleza é a mesma pessoa que talvez tenha trabalhado nos serviços gerais desse salão, varrendo o salão. Quantas pessoas não começaram vendendo bala na rua e hoje são grandes empresários? Porque nós não devemos desprezar os começos humildes. E aí eu, como um encorajador, como um Barnabé, como um Zacarias, eu digo para você, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor vai ser o teu fim. Nem tudo está perdido. Deus está contigo. O Deus de Jacó é o teu, é o meu, é o nosso refúgio. Aquelas plantações, queridos irmãos, eram plantações abertas. Elas não possuíam cercas. Elas eram divididas por marcos de pedra que separavam o outro campo do outro proprietário. Não havia cercas e ali estava Ruth, com o seu coração disposto, respigando, se humilhando, ganhou a confiança do capataz, teve permissão para rebuscar, trabalhou o dia inteiro, vai ter que trabalhar, trabalhou o dia inteiro, vai ter que ficar de pé, até que ela encontrou o campo de Boaz. Esse encontro não pode ser atribuído ao acaso, especialmente quando Deus começa com a provisão de alimento em Israel.
Deus estava governando a história, como sempre governou. Eu lembro de Esther, quando foi levantada a rainha, aquela pobre moça judia, e de que como no dia que Amã, o primeiro-ministro do rei, que fez aquela conspiração toda para matar os judeus, no dia que ele foi pedir a morte de Mordecai, o tio de Esther, ele entra pelo palácio do rei para pedir a cabeça, e o rei tem uma insônia. Trouxeram o livro das crônicas, e naquela noite foi descoberta uma conspiração de morte, que tentaram matar o rei por envenenamento. E justamente quem havia descoberto era Mordecai. E, portanto, a forca que Amã fez para matar Mordecai, ele mesmo morreu na forca, porque há um Deus que controla a história. Há um Deus que levou Ruth ao campo de Boaz, não por casualidade, porque ele é soberano, porque ele sabe escrever a história, e escreve a história da melhor maneira possível. O fato de Ruth escolher um campo de um parente próximo para rebuscar espigas não foi planejado por ela, nem previsto por ela. Foi previsto pelo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele conduziu os passos de Ruth, foi levando ela, e ela chegou ao campo de Boaz, sem saber que ele era rico, de muitas propriedades, e mais, era parente de Elimeleque. Coisa tremenda. Neste ponto, não há como não ver a mão de Deus. Lembra da nossa primeira mensagem? Aonde está Deus? E agora nós já vemos aqui a mão de Deus agindo. A mão de Deus vai começar a agir na tua vida, meu irmão. A mão de Deus vai começar a agir na tua casa. A mão de Deus vai começar a agir nos teus negócios, na tua saúde. A mão de Deus vai começar a agir no teu ministério, pastor, no teu ministério, missionário, no teu ministério, homem de Deus, mulher de Deus. A mão de Deus vai agir. E assim como ele conduziu a história de Ruth, levando ela àquele campo, ele vai te levar aos pastos verdejantes. Ele vai refrigerar a tua alma. Aleluia! O que aconteceu do encontro desse generoso homem chamado Boaz e a moabita Ruth? Quer saber? Fique conosco e aguarde a terceira e a próxima mensagem, chamada O Remidor. E você verá como, pela perseverança e pela fidelidade de Ruth, ela tirou a si mesma e a sua sogra da obscuridade e da pobreza, passando a uma posição de influência e abundância. Nem tudo está perdido, meu irmão. Deus está montando um mosaico da tua história e da minha história. Há muitas páginas ainda a serem escritas. Fica firme. Deus te abençoe no precioso e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.